Sejam muito bem-vindos ao nosso devocional para casais. Esse espaço ele foi criado com um único objetivo: abençoar a sua família. Portanto, eu quero fazer a você um importante convite. Compartilhe essa mensagem com o seu cônjuge. Aliás, faça essa mensagem chegar a outros casais, a outras famílias. Quem sabe essa mensagem pode salvar um casamento. Então assista, curta e compartilhe essa mensagem. O nosso assunto hoje é um assunto muito importante. O tema hoje é prioridades no casamento. E talvez você não saiba, mas muitos casamentos acabam. Não é porque falta amor, mas porque em algum momento durante a jornada matrimonial houve uma inversão de prioridades. Aquilo que deveria ocupar o lugar mais importante dentro da relação foi cedendo espaço para questões secundárias. A vida, a rotina foi engolindo aquilo que realmente precisaria estar em primeiro lugar na vida conjugal. Então hoje nós trataremos um tema fundamental para o relacionamento conjugal. E o texto que eu quero basear essa nossa reflexão é um salmo muito conhecido, o Salmo de número 27. Alguns eruditos consideram ser esse o salmo da família, porque de fato o assunto principal que orbita este salmo é a família. O texto sagrado diz assim, Salmo de número 127: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Até aqui. Eu fiz a leitura do verso 1 ao verso de número 3. Esse texto é um texto que tem como autor Salomão, o grande rei Salomão. E é curioso nós pensarmos sobre o contexto em que esse salmo foi escrito. Eu não sei se você sabe, mas Salomão ele foi responsável por construir as grandes obras em Israel, sobretudo em Jerusalém, na capital. E ele fez grandes construções, e duas delas se destacaram. Ele construiu o templo, que era a moradia de Deus aqui na terra, e ele construiu também o seu palácio, o lugar onde ele e a sua família iriam morar. Então, de todas as obras que Salomão fez, duas delas tinham um papel importante. Ele construiu duas casas: o templo, a casa de Deus, e o palácio, a sua própria casa. Então esse cenário de construção é o cenário que Salomão tem em mente quando essas palavras foram escritas. E como todo construtor, Salomão tem duas preocupações: provisão e proteção. Ele sabe que toda construção exige muito recurso, mão de obra, porque se não houver o recurso suficiente, a obra vai parar. E também precisa de proteção. Enquanto a obra não estiver pronta, aquele lugar é um lugar vulnerável, que pode ser facilmente saqueado, roubado, invadido. E é exatamente aqui que Salomão faz então essa oração. Ele pede a Deus provisão e proteção. E esse salmo é um convite a nós refletirmos sobre quem de fato é o provedor e o protetor da nossa família.
Veja que ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Esses dois conceitos, provisão e proteção, estão presentes aqui nessa oração. Então, à luz desse texto, eu quero convidar você a nós extrairmos algumas aplicações práticas para a nossa vida conjugal. E a primeira delas é a seguinte: Deus deve ocupar o lugar central do nosso casamento. Veja, o que Salomão está nos dizendo é que se Deus não for o centro, se Deus não tiver a primazia, se Deus não estiver ocupando o primeiro lugar na nossa vida, tudo será em vão. Absolutamente tudo. Ele disse: se o Senhor não edificar a casa, o nosso trabalho é em vão. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salomão nos faz um importante alerta nesse texto, de que Deus não deve ser um apêndice, um mero acessório da nossa vida. Ele deve ocupar o trono da nossa casa, o trono do nosso coração. Então esse é o primeiro ensinamento que está muito claro nesse texto. Não coloque outras coisas à frente de Deus. Não coloque outros projetos à frente de Deus. Foi Jesus quem nos ensinou isso no Sermão do Monte. Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós não podemos inverter essas prioridades. Deus deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida e no nosso casamento. O segundo ensinamento que eu gostaria de compartilhar com vocês é o seguinte: reconheça os limites do seu trabalho. Veja que no verso de número 2, Salomão diz assim: inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, e comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Esse salmo aqui, ele não está nos convidando a deixar de trabalhar. É o contrário disso. É um realinhamento da nossa própria vida em reconhecer que o trabalho tem o seu lugar, mas que o trabalho tem as suas limitações. Porque existem portas que o esforço humano não pode abrir. Somente a graça pode fazê-lo. Existem coisas que o nosso braço, por mais que se esforce, jamais conseguirá mover. Esse salmo, portanto, sobretudo esse versículo de número 2, é um convite à confiança plena em Deus. Saber que Deus não despreza o nosso esforço. Deus não tira de nós a responsabilidade quanto ao trabalho, mas que nós não devemos depositar no nosso esforço, no nosso trabalho, a nossa confiança. É preciso reconhecer que Deus é o Senhor de tudo e Ele vai honrar o nosso trabalho. Veja, o texto diz que aqueles que depositam apenas no seu trabalho a sua confiança, esse trabalho é em vão. E Salomão usa uma palavra até pesada, ele diz: esse trabalho é inútil. Esse texto deveria nos fazer refletir bastante. Quem sabe você está se esforçando tanto, quem sabe você tem lutado tanto, mas essa sua luta fez com que você invertesse a prioridade da sua vida. E então, eu temo em te dizer isso. Esse esforço pode ser inútil. Essa sua corrida pode ser em vão. Porque o texto diz que aos seus amados Ele dá enquanto dorme.
Então reconheça que o seu próprio trabalho possui os seus limites e aprenda a confiar e a descansar na graça de Deus. O terceiro e último ensinamento que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte: os filhos são uma bênção, mas eles não são o centro do casamento. Veja que o texto diz assim, verso 3: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. É curioso pensar como muitos casamentos mudam drasticamente depois que os filhos chegam. Parece que os filhos passam a ocupar o lugar central dentro do casamento. E os cônjuges se esquecem de si mesmos, se esquecem da própria relação. Eles deixam de ser marido e mulher e se tornam apenas pai e mãe. Eles deixam de namorar e se tornam apenas cuidadores de crianças. Isso não pode acontecer dentro da relação conjugal. É preciso reconhecer que os filhos são a extensão daquele amor. A Bíblia chama os filhos de fruto. É o galardão, é a recompensa, é a coroação. Mas o casamento não pode orbitar ao redor dos filhos. Os filhos não devem ocupar o lugar central do casamento. Fazer isso é realinhar a nossa vida e colocar todas as coisas no seu devido lugar. Prioridade não é um assunto menor. Se você não aprender a priorizar aquilo que tem prioridade na sua vida, você vai inevitavelmente desorganizar a sua trajetória. Então preste muita atenção a este ensinamento que está aqui. Os filhos são uma bênção. Os filhos são um presente de Deus. Mas o nosso casamento não pode se centralizar a partir dos filhos. Nós chegamos ao fim de mais um devocional para casais e eu realmente espero que esse salmo, que é um salmo tão conhecido, mas pouco vivido, possa te ajudar a realinhar a sua vida, a colocar em ordem as suas prioridades. E antes de concluir esse momento tão precioso, eu quero te convidar a orar. Vamos juntos orar? Pai, nós te damos graças pelo privilégio de estarmos aqui compartilhando a Tua palavra e por meio dela sermos alimentados e nutridos. Como essa palavra é importante para nós. Há tantos que sofrem porque deixaram de priorizar aquilo que realmente é importante. Portanto, nós queremos destronar do nosso coração tudo aquilo que tem ocupado o Teu lugar. Que o Senhor seja o centro do nosso casamento. Que o Senhor esteja sentado no trono do nosso matrimônio. E que todos os outros assuntos possam orbitar, girar em torno do Senhor. Ajuda-nos a colocar prioridade naquilo que deve ser prioritário e tratarmos de forma secundária aquilo que de fato é secundário. Queremos realinhar a nossa vida de acordo com a Tua palavra. Abençoa os meus irmãos e que essa palavra alcance o coração de todos eles. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Tchau! Até o nosso próximo devocional para casais.